Disse o Senhor: a minha palavra não voltará vazia e ela vai cumprir o propósito para o qual eu a designei. A palavra de Deus é fiel. Neste momento você vai assistir um vídeo que vai edificar a sua vida com a palavra de Deus e também edificar a sua família. Compartilhe com seus amigos após assistir esse vídeo e também acesse o nosso canal no Spotify para você ouvir enquanto você dirige, enquanto você trabalha. Que Deus te abençoe, seja edificado e cresça na fé. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Quem está feliz aí, diga glória. Só os salvos digam aleluia. Quem vai crescer, sair daqui, crescer explosivamente, diga glória a Deus. Fala para alguém que está aí perto de você, fala assim, ó, hoje é o último culto desta série de mensagem, e eu creio que você vai sair daqui para crescer explosivamente. Só quem acredita nisso faz barulho para o Senhor aí, vai. Glória a Deus. Se assenta no seu lugar aí no nome de Jesus. Fica na liberdade. Não permita agora que nada roube a sua atenção. Permita-se mergulhar na presença de Deus. Vou tentar ser bem claro naquilo que Deus colocou no meu coração. Crescimento, querido, ele é uma coisa, algo importantíssimo. E é um tema que muitos de nós não nos aprofundamos para entender o processo do crescimento, porque muitas vezes nós nos mergulhamos no processo e entendemos que por meio desse processo nós naturalmente vamos encontrar o crescimento. Mas quando nós estamos incumbidos de crescer, quando nós determinamos que nós vamos crescer, quando nós declaramos na presença de Deus que nós vamos crescer, não tem nada que tem poder de atrapalhar o seu crescimento, porque Deus ele já está com você. Na Bíblia, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, a Bíblia ela traz diversas formas de crescimento. E nós podemos pensar em crescimento no sentido físico, crescimento do nosso corpo, crescimento de estatura, crescimento para quem faz academia e fica marombado assim, tipo Neri, né Neri? Forte, musculoso, tipo pastor. Mas a gente pode pensar também em crescimento figurado. Crescer espiritualmente, crescer mentalmente, crescer espiritualmente em várias áreas da sua vida. Quando nós pensamos em crescimento, querido, e quando nós vamos entender a palavra crescimento que Deus ele traz para mim e para você, nós entendemos que nós podemos crescer nesse sentido, em tamanho, em número, em profundidade, crescer em altura, crescer em maturidade, crescer em consciência, crescer em sabedoria, crescer em fé, crescer em prosperidade, crescer em visão, crescer em projetos. Temos várias áreas para crescer na nossa vida. E a pergunta de Deus para você nessa noite começa te perguntando, te questionando: qual área da sua vida, ou quais áreas da sua vida você decidiu crescer? Perceba, eu não estou te perguntando quais áreas da sua vida você quer crescer. Eu estou te perguntando quais áreas da sua vida você já determinou, você já decretou, você já disse. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você: assim como pensei acontecerá, e como determinei se efetuará. Se você determinar que você vai sair daqui para viver o crescimento extraordinário, para viver o crescimento explosivo de Deus, eu creio que não tem anjo no céu, homem na terra, nem demônio no inferno que tem poder de impedir o seu crescimento. Mas tudo isso depende de você e como você vai determinar o seu crescimento. Uns podem crescer para cima, mas outros podem crescer para baixo. Uns podem estar conectados com Deus para crescer no Espírito, mas outros podem alimentar a carne e crescer pela carne.
Qual é o crescimento que você deseja para a sua vida? A Bíblia vai falar de crescimento de nações, crescimento de povos, crescimento de governos, crescimento de domínios. Ela vai falar de crescimento de prosperidade em várias áreas. Mas quando eu não estou conectado com Deus, que é quem me dá o crescimento, eu também posso minguar ou mitigar o crescimento e quem sabe até desaparecer os projetos de Deus da minha vida. Bênçãos retidas no mundo espiritual, que quando eu não determino e não ajo em prol desse crescimento, Deus, Ele muitas vezes retém a bênção, porque eu não faço valer aquilo que eu digo, eu não faço valer aquilo que eu penso, eu não faço valer aquilo que eu falo com as pessoas que vou fazer. Não adianta eu ser sábio ou dizer que sou sábio, melhor dizendo, eu preciso ter atitudes de sábio. Não é sobre o quanto eu sei, mas o quanto eu faço com o que eu sei. Quando nós vamos para a palavra de Deus, querido, eu quero trazer aqui uma reflexão para você. Quem aqui verdadeiramente deseja crescer? Não, desse jeito ninguém acreditou, nem você mesmo. Quem aqui determinou e deseja crescer? Querido, você precisa entender que sempre haverá escolha entre voltar para o ambiente da segurança ou avançar para o genuíno e explosivo crescimento. Você pode determinar viver em segurança, e viver em segurança é viver em estabilidade. É a falsa estabilidade, expectativa de estar no ambiente que você domina, que você controla, que você já é proficiente, você já domina a ciência daquele ambiente. Eu já sei dirigir, eu já sei trabalhar, eu já sei ir até esse limite, mas esse limite que me traz segurança não é o limite que me desafia. E é no ambiente do desconforto que eu cresço. É no ambiente onde eu estou incomodado, no ambiente onde eu sou desafiado, no ambiente onde eu falo, eu vou superar o limite, eu vou um pouco além. É que então Deus te dá a capacidade de conquistar aquilo que ainda você não conquistou. Ele te dá a capacidade de ampliar sua visão, ampliar horizontes. Quando nós vamos meditar, querido, nisso, nós também vamos entender que existem consequências naturais do crescimento. E uma das consequências naturais do crescimento é que quanto mais relevante, quanto maior você é, quanto mais você cresce, maior é o número de inimigos que vão surgir na sua vida. Muitas vezes nós nos abalamos com a presença dos adversários. Muitas vezes nós ficamos preocupados porque alguém intentou acusação contra a tua vida, mas a própria palavra de Deus vai dizer em Romanos 8, 21, se não me engano, ou 31, acho que 31, ela vai dizer assim, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é o próprio Deus que o justifica? Quem intentará acusação contra a tua vida, não preocupe, é próprio Deus que te justifica perante as pessoas que te acusam. Quando nós vamos determinar em crescer, nós automaticamente vamos determinar que vão surgir inimigos. Mas o problema não são os inimigos, porque aquele que age na tua vida, ele é muito maior do que aquele que age no mundo. Aquele que está em Cristo, nova criatura, ele precisa esquecer as coisas que passaram. Aquele que está em Cristo, ele precisa ter a consciência que se ele determinou crescer, e ele sabe que quem dá o crescimento para ele é Deus, é Jesus, o Cristo Nazareno, ele não precisa se afligir, porque maior é aquele que está do teu lado do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, a partir do versículo 6, 6 e 7, a palavra de Deus, ela vai dizer assim, vou ler aqui, e lá deve estar repetido. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Só até aí. Não, vamos mais um. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, Ele é que dá crescimento. Quando, querido, você entende que você, como videira verdadeira, plantada junto à videira que é verdadeira, quando você é ramo plantado nele, você é enxertado por ele, logo você dá fruto. E se você dá fruto, significa que você cresceu, você não é pequeno.
Você não é minguado, você não é estéril, porque Ele te enxerta de condições para prosperar. Deus é que proporciona esse legítimo crescimento. Muitas vezes nós confiamos na nossa força, muitas vezes nós confiamos na nossa condição, mas toda a natureza, toda a criação do Senhor cresce pela vontade do próprio Deus. Quando nós vamos entender isso, querido, nós vamos entender que nós nos desenvolvemos na caminhada com o Senhor. A pessoa que você é hoje não é mais aquela que você foi um dia. Por quê? Porque Deus te fez crescer, porque Deus te fez evoluir, porque Deus te fez expandir, porque Deus te fez abrir a mente, os horizontes, a sua visão. Mas quando Ele faz tudo isso, mas você continua tendo as mesmas atitudes de outrora, você não honra aquele que mudou a sua visão, a sua vida, a sua história. Quando nós vamos estudar isso, querido, nós vamos entender que Deus, Ele dá crescimento para árvores, para plantas, para relvas. Ele provê frutos, Ele faz todas as coisas. Os animais, eles nascem, crescem, se tornam adultos, através do crescimento genuíno de Deus. Deus nunca determinou que algo seria um projeto dele para permanecer como está. A semente não é determinada para permanecer semente. O projeto da semente era que ela se torne uma árvore, que ela dê frutos. O projeto inicial da semente nem é que ela seja árvore. O projeto inicial da semente é que ela dê frutos. Porque se ela não der frutos, não gera outras sementes, e não gerando outras sementes, não gera outros frutos. A pergunta para a gente aqui é: quão semente você é para gerar outras sementes? Você está comprometido em gerar frutos para alimentar a você mesmo? Ou você tem se comprometido para gerar novas sementes, que vão gerar mais sementes, que vão ampliar em sementes, e vão fazer o nome de Deus ser glorificado através do reino dele? Nós crescemos em conhecimento, crescemos em graça, mas nós temos que entender que quem dá o genuíno crescimento é o próprio Deus. Homens fracos, queridos, eles vão acreditar na sorte ou na própria capacidade, mas homens fortes, eles vão confiar em Deus e vão fazer o que precisa ser feito para colher o genuíno resultado. Gênesis 1:28 vai dizer assim para mim e para você: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: crescei, multiplicai e enchei toda a terra. Só até aí tá bom. Foi uma determinação do próprio Deus. Ele te determinou, Ele te projetou a crescer e multiplicar. Ele te liberou, Ele te deu legalidade. Foi Deus que disse para você: eu estou te liberando para crescer. Então não tem palavra do diabo que assola a tua mente dizendo que você não nasceu para isso, que não vai dar certo, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que como começou a sua história é o jeito que vai terminar, porque o próprio Deus, Ele te liberou para crescer e para prosperar. Ele disse: crescei, multiplicai, prosperai, avança. A palavra foi liberada, e se Ele falou, é porque vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele prometeu. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, se prepara para crescer explosivamente. Quando nós vamos, querido, entender isso, nós vamos entender que nós podemos crescer em várias áreas, como eu falei: sabedoria, caráter, fé, em espírito. Nós vamos crescer em relacionamentos, mas o verdadeiro relacionamento, ele precisa ser com Deus e ponto. Não é com a sua noiva, não é com a sua namorada, não é com a sua esposa o mais importante. Tudo isso é muito importante, não estou dizendo que não é, mas o mais importante é o seu relacionamento genuíno com Deus. Deus, Ele conhece quem é você mais do que você.
mas você precisa se relacionar com Ele, e quando você se relaciona com Ele, você tem dois crescimentos importantes: estatura, repita, estatura e maturidade. 1 Coríntios capítulo de número 3, vai dizer assim para a gente, do 1 ao 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podiam, nem tampouco ainda agora podem, porque ainda sois carnais, porque havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andeis segundo os homens. Eu quero falar sobre maturidade. Querido, aqui Paulo, ele vai ganhar a cidade de Corinto em sua segunda viagem, e ali ele prega a palavra de Deus, ele prega sobre o reino de Deus, e quando ele vai embora, aquela igreja agora é uma igreja que começa a experimentar grandes coisas na presença de Deus. É uma igreja que ora, é uma igreja que adora, é uma igreja que vive milagres, prodígios, manifestações do Senhor. Mas ainda ela é uma igreja imatura. Ela é uma igreja que não está preparada verdadeiramente para o crescimento. E agora Paulo, ele vai dizer para Coríntios, no capítulo 3, para aquela igreja: ei, vocês ainda são bebês espirituais. Eu não pude dar a vocês o genuíno alimento, eu tive que dar a vocês leite materno. A criança, querido, uma das características dela é que ela não ouve. Quem tem filho, ou já teve filho pequeno, eu tenho um Azaf lá em casa, você fala com ele assim: não faz isso, ele vai lá e faz. Você fala: mas eu já te pedi para não fazer isso, ele vai lá e faz. Você vira para ele e fala assim: vai tomar banho, ele não vai. Você fala: escova o dente, ele não quer. Criança não ouve. E aqui Paulo está dizendo: ei, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Paulo está dizendo assim: não adianta eu falar com vocês dessa forma, porque vocês não ouvem. Vocês são bebês. A segunda característica do bebê é que o bebê se revolta facilmente quando algo não dá certo segundo a vontade dele. O bebê, ele costuma ser, pastor, egocêntrico, porque ele não tem maturidade. O bebê, ele pensa: por que eu não apresentei, por que eu não fiz, por que eu não fui? O bebê, de fato, ele vai pensar: por que eu não sou a bola da vez? O bebê vai falar assim: por que a minha opinião não foi ouvida, ou porque a minha ideia não foi realizada? O bebê espiritual da igreja é aquele que se revolta, e aqui está dizendo: ei, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. O bebê, ele não tem estrutura, e ele se revolta facilmente. A terceira característica do bebê é que o bebê demonstra inveja e causa conflito. Domingo nós viemos no culto, e de tarde nós fomos na casa de uma conhecida nossa em Garapé, e ali estavam algumas crianças brincando na piscina, e o Azaf estava lá, tinha mais umas 5 crianças, e é incrível como que criança com criança sempre dá briga. É uma disputa de poder, é uma disputa do ego, é uma disputa do eu, e você fala: não faz isso, daqui a pouco ele está fazendo. Você vira para ele e fala assim: não toma a boia do menino, e daqui a pouco ele está tomando, porque ele quer puxar o poder para ele, ele quer fazer a vontade dele. Quando você é um bebê espiritual, você não consegue ceder, e aqui nós já aprendemos que é melhor ser feliz do que ter razão. O bebê, ele sempre quer ter razão, porque ele não cresceu, ele não tem maturidade. Quarta característica: o bebê sempre apresenta desculpa quando é confrontado. Toda vez que você fala: mas por que você fez isso? Não fui eu. Não, mas por que isso aconteceu? Não, porque alguém falou isso de mim, eu sou isso, porque eu sou produto do resultado que ela fez. Não, mas por que você fez isso com sua esposa? Porque ela me trata mal, pastor. Sempre tem uma desculpa. Normalmente ele não fala, o bebê, ele não fala assim: ó, pastor, eu errei, minha esposa, me desculpa, o erro foi meu. Porque ele é tão infantil que ele não consegue reconhecer o próprio erro.
Deus está falando com você aqui nessa noite. Nós precisamos crescer, deixar de esperar o leite materno, deixar de esperar as coisas de criança e crescer, porque eu só vou crescer verdadeiramente se eu largar a infância de bebê. Entenda, imagine comigo um menino de 12 anos de idade. E aí você vira para ele e fala assim: não pode, como se fossem as suas filhas, 14 anos, 13. E aí você fala assim: não faz isso. Ela: mas eu quero, papai, mas eu quero. Não, eu vou fazer. E começa a fazer birra. O que você vai falar? Que coisa mais feia, né? Se o Mateus e o Azar fizer isso, já é feio. Um menino de 3 aninhos de idade, 2 anos, que você sabe que ele é um bebê, você ainda entende, releva. Agora imagina, olha para alguém que está do seu lado, imagina ela agora fazendo birra, porque ela não foi atendida. Imagina ela chegando com um beiço aqui na igreja, porque ela não foi cumprimentada na porta só naquele dia. Imagina ela agora brava, porque o louvor que foi tocado não foi a música que ela queria. A palavra foi pregada, mas eu não gostei, não foi para mim. Bebê, criança, ela cresceu em estatura, mas não cresceu em conhecimento, maturidade. O bebê, ele não pensa 2 vezes antes de apontar e criticar. Sair da igreja, sabe por quê, pastor? Porque o povo lá é tudo pecador. Sair da igreja porque o pastor batiza quem fuma. Sair da igreja porque o pastor deixa ministrar e aquela pessoa está cheia de pecado. Ele não olha para si, mas ele é tão santo que ele começa a olhar para o outro e apontar. Perceba, meu filho estava lá no domingo. Filho, para com isso. Não fui eu, foi ele que começou. Falei: mas eu estou falando para você parar. Não, mas papai, não fui eu, foi ele que puxou a boia de mim. Daqui a pouco eu olho, está lá ele tentando puxar a boia e brigando com outro menino. Criança, bebê. Vamos avançando. O bebê acha sempre que está certo, o bebê não assume responsabilidades. Você vira para ele e fala assim: ó, vou te dar isso. Não, pastor, não quero. Eu preciso, não quero. No trabalho, o seu líder, o seu chefe, o seu patrão, ele vira para você: olha, eu preciso disso, eu preciso que você me entregue até amanhã. Quando o cara é maduro, ele faz. Quando a mulher é madura, ela entrega no prazo. E se porventura não for conseguir, avisa antes: olha, teve um imprevisto, mas eu já resolvi, já estou contornando, não vou conseguir entregar, mas eu posso atrasar 2 horas, eu posso entregar amanhã de manhã, eu sei que é para reunião. Avisa com antecedência, não espera ser cobrado. O bebê, ele sempre vai fugir de responsabilidades. E o bebê, ele se põe na posição de vítima, sempre, sempre. Coitado de mim, não é minha culpa, minha vida é desse jeito, por causa dos outros, porque coitadinho de mim, porque eu nasci assim, porque eu nasci naquela casa, porque meu pai me abusou, porque a minha mãe não me deu carinho, porque sempre ele é vítima. E ele nunca determina: peraí, eu vou abandonar a infância, e eu vou decidir crescer e prosperar. E aí quando nós vamos nessa palavra, nós vamos entender que nós precisamos crescer sim em estatura, mas nós precisamos crescer em sabedoria. Lucas 2,52, a palavra de Deus, ela vai dizer assim para mim e para você: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A Bíblia faz questão de falar: olha, ele crescia em estatura. Aqui ele estava com próximo aos seus 12 anos, mas ele também crescia em sabedoria. E aí olha para essa pessoa do seu lado e vê se ela está crescendo em sabedoria, ou se as atitudes dela ainda são de menino. Você precisa crescer, mas você precisa crescer em conhecimento. Convém, querido, que o nome de Deus cresça em nossa vida. Que nós, muitas das vezes, quando nós achamos que somos pequenos, aí é que somos grandes. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que estamos fortes. Que Ele cresça e que você diminua. Quando Ele crescer e você diminuir, então você terá o crescimento explosivo que você busca. João 3,30, olha o que a palavra de Deus vai dizer: é necessário que Ele cresça, para que você possa diminuir.
quando você entende o que é este diminuir de Deus, não é para você se apequenar diante dos problemas, dos desafios. É para você entender que você não pode, você não consegue nada sozinho, mas Ele te faz forte, Ele te faz grande, Ele te nutre, Ele te dá condição de romper, de prosperar, de avançar, de ir para o próximo nível. E eu não sei se alguém aqui está entendendo. Eu estou pregando para uma igreja viva, eu estou pregando para uma igreja que busca a presença de Deus, eu estou pregando para uma igreja que vai decidir sair daqui para prosperar, para romper, para crescer explosivamente. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu no teu coração aquilo que Ele já preparou para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Eu creio nisso. Depende de você. Jó 8:7. Quem não gosta de Bíblia passa mal nesses cultos. Jó 8:7, a palavra de Deus fala assim, ó: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Quem recebe essa palavra aqui hoje dá pelo menos um glória. Querida, eu não sei como começou a sua história. Talvez foi em escassez, talvez foi em dificuldade, talvez foi com porta fechada, talvez foi com relacionamentos quebrados, talvez o que sobrava para você era a roupa dos primos, que depois que não servia mais eles davam para você. Talvez você não viveu experiências grandes, mas não importa como a tua vida começou. Talvez ela começou pequeno, mas eu creio que o Deus que te faz grande, Ele fará você crescer em extremo no nome de Jesus. A maioria das pessoas, elas querem crescer, mas elas não querem viver o doloroso processo do crescimento. Você não cresce no conforto da tua casa. Você não cresce, querido, sentado nessa cadeira. Você não é desafiado. Você não é confrontado. Você não é experimentado em gratidão. Quando você está sentado, ninguém te confronta. Quando você está sentado, você não vivencia a experiência de ter ajudado alguém, de ter deixado de se alimentar para alimentar alguém, deixado de estar com a tua família, com a tua casa, com os teus familiares, para se dedicar a orientar, orar por alguém. Sentado na cadeira, você é um bebê espiritual que não quer ser confrontado. Mas quando você se decide levantar, para que você possa servir, para que você possa amar almas, para que você possa ser confrontado em Deus, aí alguém fala alguma coisa com você que você não gostou, aí você se cala e fala: eu acho que Deus está me experimentando a andar em silêncio e crescer um pouco mais. Quando você pensa em falar algo e você fala: não, nessa posição não posso, então eu vou ficar calado. É Deus te dando a oportunidade de ter mais sabedoria, de ter mais discernimento, de praticar o amor. E eu te pergunto: você vai continuar sentado ou você vai se levantar para decidir crescer na tua vida? Nós precisamos crescer. Nós precisamos nos desafiar. Gênesis 15:5, a palavra de Deus vai nos dar uma direção para ampliar a nossa visão. Então levou Deus Abraão para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua descendência. Abraão está tão preocupado com o filho que ele queria ter, projeto pequeno, mas que sacia o desejo do coração. Deus vira para ele e fala assim: aqui, porque eu te amo, porque eu sou teu pai, porque eu te prosperei, porque eu te gerei para que você possa crescer, eu vou te dar o que você quer. Mas aqui, vem para perto de mim, amplie a sua visão, sai do lugar onde você está, sai da tenda, sai da cadeira, sai do conforto, vem para fora, porque então, se você contar essas estrelas, se é que pode contar, você não vai conseguir contar. É assim que
eu vou acrescentar na tua vida de sobremaneira, crescimento explosivo. Ei, querido, não sei se você entendeu, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu estou te confrontando, mas eu estou te confrontando para dizer: vem para fora, para dizer: sai da cadeira, para dizer: cresça, porque eu sou o Deus que te faço grande. Isaías 54, que isso, pastor? Tem Bíblia demais, amplia o lugar da tua tenda, estende-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, alarga, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e farás que sejam habitadas as cidades assoladas. Ei, querido, deixa eu te falar, Deus está falando para você aqui, que você vai crescer de tal maneira, que você precisa alargar as suas tendas, não precisa procurar barraco, não precisa procurar aquele carrinho velho que funde o motor toda hora. Creia, toma posse e fala: não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou determinar prosperar, porque como eu pensei acontecerá, e como eu determinei se efetuará. Deus vai te fazer prosperar na cidade assolada, aonde as pessoas olham e falam: aqui não dá nada, aqui não cresce nada, essa terra não cresce nada. Mas Ele fazer o milagre de Efraim na sua vida, dizendo: eu vou te prosperar na terra da tua aflição. Olha para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, esse problema, essa luta, essa frustração, essa humilhação é justamente o que Deus vai usar para fazer o nome dele ser glorificado na sua vida. Aquilo que você acha que é frustração é a oportunidade de Deus para fazer você crescer, enfrentar esse problema, prosperar, e Ele vai usar isso como seu testemunho de vitória na vida de outras pessoas. Salmo 92:12, essa Bíblia, isso é só para você ver o quanto que Deus está comprometido com você prosperar. O justo florescerá. Tem algum justo aqui? Diga glória a Deus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Mais um: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Tá bom até aí? Se você não abandonar a presença de Deus, se você fincar as tuas raízes na casa do Senhor, na presença do Senhor, na genuína vontade do Senhor, Ele vai te fazer crescer, Ele vai te fazer prosperar, Ele vai fazer você transbordar, mas você é que tem que determinar isso. Eu não posso, pastor não pode, pastora não pode, a gente pode suar aqui em cima do altar. Se você não decidir mudar a sua vida como uma pessoa adulta que fala: eu vou fazer acontecer, eu não aceito mais esse problema, eu não aceito mais essa humilhação, eu não aceito mais, pastor Lucas, essa vergonha, porque eu creio na palavra do meu Deus, então você vai prosperar. A palavra de Deus, ela vai dizer para mim e para você, nesse texto que nós lemos, que o justo florescerá. Árvore morta não gera flor. Você precisa estar muito vivo para gerar flor. Ele fala que o justo crescerá como cedro no deserto. Aonde é deserto, aonde é vergonha, aonde é escassez, Ele está dizendo: você vai crescer. Ou seja, Ele está dizendo, como se fosse ali com Abraão e Ló: ei, não importa onde você estiver, a minha bênção está dentro de você, então determina, porque você vai florescer. Ele está dizendo para mim e para você, que quando nós estamos plantados na sua casa, nós ampliamos, nós crescemos. E no versículo 14 que nós não lemos, vai falar: e na velhice ainda você vai dar fruto. Ele está dizendo, não é só agora não, se você decidir lá na frente, na sua velhice, você ainda gerará frutos.
Estou caminhando para o final. E com esse texto, eu finalizo. Uma frase antes para você. Ninguém cresce por acidente. Você só cresce com intencionalidade, com determinação, com coragem, com ousadia. Não vai ser num passe mágico. Cresci. Prosperei. Mudou a minha vida. Não, você tem que determinar. Não é por acidente. E para finalizar, querido, eu quero finalizar com uma palavra que em Gênesis capítulo 49, quando Jacó está quase partindo, está no leito da sua casa de enfermidade, ele manda chamar todos os seus filhos, e ali ele começa a abençoar todos os seus filhos. Ele abençoa Rubem, Simeão, Levi, Judá. Ele vai abençoando Issacar, Zebulon, Naphtali, Azer, e ele vai abençoando os seus filhos. E aí ele vira e fala assim: chama José. E quando José chega na presença dele, José é humilhado, José é o envergonhado, José é alguém que agora já teve a sua vida transformada, porque quando José é chamado, ele agora já é governador, ele já teve a sua história transformada. Ele agora chega na presença do pai, e aí o pai vai falar com ele assim, Gênesis 49, 22, e depois o 25 e 26, ele vai falar assim, José ramo frutífero junto à fonte, os seus ramos correm sobre o muro. Deixa aí, olha o que ele está dizendo. Ei, você que foi humilhado, José, você que foi caluniado, jogado na cisterna, traído, o próprio Deus te resgatou e disse: ei, você é ramo frutífero. Mas não só frutífero, você está plantado junto à fonte, não vai parar de cessar água para fazer você crescer. E ainda ele vai falar: seus ramos correm. Querido, você não entendeu. Ele não está falando que você caminha a passos curtos. Ele está dizendo: a promessa que Deus deu para você é para você crescer. É crescimento explosivo, é crescimento rápido, é prosperidade genuína que vem de Deus sobre a tua vida. Aqui é o pai abençoando o filho. Versículo 25 e 26. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com as bênçãos dos altos céus. Presta atenção. Ele está dizendo o seguinte: vai descer bênção de Deus dos altos céus sobre a sua vida. Ele vai dizer: com as bênçãos do abismo que está embaixo. Em Gênesis, a palavra de Deus vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e que o Espírito de Deus parava. Ele vai tratar a terra como abismo. Aqui está dizendo: você vai receber bênção de Deus sobre a tua vida, mas você também vai receber bênção desta terra também. Ele está dizendo: é isso aí, você não vai esperar ter que morrer para andar em ruas de ouro, para andar em felicidade. Ele está dizendo: Deus vai te abençoar de cima, mas você também vai ser abençoado aqui embaixo. E ele vai dizer: com bênçãos do seio da madre. Aqui está dizendo de nutrir, suprir. É o seio da mãe que amamanta o filho. Ele está dizendo: ei, eu vou te suprir, eu vou te alimentar, eu vou te fazer crescer. Você vai ser alimentado para que você possa crescer. E eu finalizo aqui, 26. As bênçãos do teu pai, as bênçãos que ele estava ministrando sobre José. Ele está dizendo: as bênçãos que eu ministro sobre você, as bênçãos de meus pais, até a extremidade excederão as bênçãos dos meus pais. Aquilo que eu recebi, e agora eu te dou, a sua vai exceder aquilo que eu recebi, cada vez maior, cada vez mais crescimento, cada vez mais explosivo, cada vez mais ampliando. E aí ele vai dizer: até a extremidade dos outeiros eternos, para sempre, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos teus irmãos. Ei, querido, eu não sei você, mas eu quero que você fique de pé agora. Talvez você é um José, talvez você é alguém que foi frustrado, talvez você é alguém que foi humilhado, talvez
você é alguém que não cresceu até hoje, ou o que você cresceu não é o que você esperava, Deus está dizendo: eu vou te abençoar com bênçãos dos altos céus, mas eu vou te abençoar com bênçãos dessa terra, e as bênçãos que eu ministro sobre a tua vida, elas excederão as bênçãos dos teus pais, elas excederão as bênçãos dos teus avós. Talvez você chegou até aqui hoje por causa da história do teu avô, por causa da história do teu pai, por causa da história do teu tio, por causa da história de alguém que construiu antes de você. Mas eu ministro como boca de Deus sobre a tua vida aqui nessa noite, que a bênção de Deus nessa noite sobre a tua vida, você vai chegar muito além, você vai ampliar, os teus filhos vão desfrutar daquilo que Deus fez na tua vida aqui na igreja São Joaquim. Coloca a mão no teu coração, Pai. Pai, coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Você vai determinar em sua oração agora, se é que você pode declarar. Você vai determinar agora, querido, pode vir o som comigo. Você vai determinar que você vai sair daqui hoje para crescer. Fala assim com Deus hoje: eu não aceito mais ser pequeno. Se alguma área da minha vida eu sou um bebê, se alguma área da minha vida eu sou pequeno, se alguma área da minha vida alguma coisa está travada, está bloqueada, ela não avança, eu profetizo. Fala aí sobre a tua vida, porque você é boca de Deus. Fala aí você: eu profetizo sobre a minha vida, que eu vou sair daqui nessa noite para crescer de forma esplendorosa. Eu vou crescer explosivamente. Só quem acredita nisso, com essa palavra simples, aplaude, glorifica, exalta e faz barulho para o Senhor em nome de Jesus. Espero que você tenha gostado desse vídeo e Deus tenha falado profundamente com você. Mas muito melhor seria se você estivesse conosco aqui na Quadrangular São Joaquim. Portanto, curta esse vídeo, compartilhe, mas venha nos fazer uma visita. Nós te esperamos, nós te aguardamos, nos acompanhe nas redes sociais. Deus te abençoe.